Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$ 1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais de R$ 100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Arrascaeta, fizeram postagens do tipo, que torcida é essa? Com esse apoio a gente vai ainda mais motivado. Foi espetacular, manifestação espetacular da torcida do Flamengo. O jogo vai passar na BBC. Isso é inédito, nunca aconteceu na história Nunca. da Libertadores. Nem o Boca River do Bernabéu passou na BBC? Não, na BBC, não. Então, ontem eu gravei uma coisa que vai pro ar logo antes do jogo. E uma das coisas que eu estava tentando explicar, olha, se você não conhece o Brasil, talvez você não conhece o tamanho do Flamengo. Porque várias pessoas estão me fazendo essa pergunta. O Flamengo é tão grande assim? Só ganhou o Libertadores uma vez, 38? Sim, é tão grande assim. Então, eu estava gravando isso, eu falei para eles, olha, tenta pegar as imagens do aeroporto para botar enquanto eu estou falando sobre o tamanho do clube, o tamanho da torcida. Essas imagens falam por si sobre o tamanho do clube. A gente ontem imaginava que essas imagens iam correr o mundo rapidamente. Nos jornais internacionais ainda não há muitos registros É muito longe do jogo do que ainda. aconteceu ontem. Talvez, na cobertura do jogo, principalmente se o Flamengo for campeão, né, tudo isso aí entre na abordagem dos jornais, dos veículos de comunicação estrangeiros. A gente está falando dessa manifestação, né? E inversamente proporcional foi o que aconteceu lá em Buenos Aires. Sim. Porque a gente teve um número reduzidíssimo, andou circulando nas redes sociais, né? Um vídeo fake, porque aquela manifestação toda que apareceu em alguns vídeos nas redes sociais, aquela manifestação foi da final com o Boca. Quando o River saía, né, para poder... Que nas redes sociais teve isso. Acontece. Você não conhece rede social? Não frequento. Você não frequenta, né? Você é meu ídolo, você sabe disso, né? Você é meu ídolo. Tem fake lá. Tem. Então, então ontem, por exemplo, salvo engano, de 50 a 100 torcedores só para poder fazer... Ao vivo com a gente. E tinha o pessoal fazendo uma altinha atrás dele. Um clima de absoluta tranquilidade. E aí eu vi, né, o Sibila entrevistando alguns torcedores e foi do tipo assim... hoje é dia de trabalho, horário de trabalho, tem muita gente trabalhando. E mais, a gente já está acostumado com isso, porque o River já... Vai lá toda hora. O River já participou, né, nos últimos 5 anos, teve presente aí em decisão de Libertadores. Então, né, tentaram minimizar. Mas a verdade... são válidos, né? Aqui era feriado. Sem dúvida. Também isso não é a primeira vez em 38 anos, mas a diferença é muito grande, né? Sim. A gente tinha milhares de pessoas, né, torcedoras do Flamengo, e lá na porta do River, apenas 100 torcedores. Há uma diferença muito grande de manifestação, né? Bom, muito bem. Vamos falar agora dessa final, né? Do que a gente pode esperar dessa final. Qual o impacto emocional que tem? Ontem, até na Rádio Globo, a gente estava recebendo mensagens dos ouvintes, muitos torcedores do Flamengo participando, evidentemente, né? Alguns preocupados com o peso e outros achando que é o contrário, que um time que embarca assim nos braços do povo não perde para ninguém. Eu acho que nesse Você jogo... aponta mais para qual lado, time? Eu estou um pouco mais no primeiro. Né? Peso? Sim, porque se tem uma coisa em que o River leva vantagem, eu acho o Flamengo favorito. Mas se tem uma coisa que que River leva vantagem, é experiência de jogar esse tipo de final. Né? Se olha para o time de Flamengo, e tem jogador lá muito emotivo. Tem jogador lá que é uma bomba relógio. Gabigol. E um pouco Bruno Henrique também. Qual vai ser o efeito da emoção da coisa em cima deles? Se eles conseguem controlar, canalizar essa emoção pelo lado positivo, o Flamengo é mais favorito ainda. Mas isso pode atrapalhar. Se lembra um jogador tão equilibrado quanto o Juninho Pernambucano, com emoção de jogar contra a França, país com que ele teve forte ligação da Copa,
na Copa de 2006, chorando o hino nacional. Não rendeu no jogo. O peso emocional tirou ele do normal. Para o lado negativo. Isso, um medo que eu tenho para o time de Flamengo. E se ontem ainda existia, claro que eu acho que não, né, gente? Mas se ontem ainda existia dentro do elenco do Flamengo algum jogador que não sabia o tamanho da Libertadores do torcedor rubro-negro? Não, lógico que não, brincando, mas assim, só como força da expressão, né? Se alguém ainda sobrava, alguém que, sei lá, estava meio distraído, fala, mas será que a Libertadores é tão importante para essa torcida mesmo? Acho que ontem, né? Acaba com qualquer dúvida. Ah, tá definido. Do que representa ganhar a Libertadores para o torcedor do Flamengo. Se você pesa os dois times, eu acho que o Flamengo, no plenitude de todas as posições, o Flamengo tem mais profundidade. Tu olha para o time de River, você pensa, como eles vão defender contra isso aí? Martínez quarto, o zagueiro, está enchendo muito a bola dele lá, mas ele erra muito. O Pino, o lado, tem 36, já foi mais rápido. O lateral direito, Montiel, é muito melhor no apoio do que defensivamente. Então, o peso em cima de Enzo Pérez, que vai fazer a proteção, é muito grande, né? Porque o Flamengo te ataca com todos os ângulos. Mas essa tinha uma análise tática e técnica perfeita. Isso. Perfeita. Mas há pouco você falou do componente emocional, psicológico e mais. O River tem muito mais isso que o Flamengo, porque o River está frequentemente participando. Já conhecer a atmosfera. Estar presente no lugar do tipo assim, eu já estive aqui algumas vezes, enquanto que o adversário não frequenta isso aqui há muitos anos. Para eles não pode ser maior do que o ano passado. Sim, Boca. Então, sim. Dá para jogar um pouco mais relaxado. É meio, não relaxado, né? Mas mais anestesiado. Ou seja, consegue deixar um pouco. Né? E outra coisa, a gente sabe como é o futebol argentino, né? A história do futebol argentino, a tradição do futebol argentino. É óbvio que os jogadores argentinos vão usar isso em relação aos jogadores do Flamengo durante o jogo. Mas vão conseguir usar melhor se o Flamengo não for capaz de fazer o que tem feito em quase todos os jogos do Campeonato Brasileiro, que é impor o seu volume ofensivo desde o início. Sim. Se o River conseguir... Claro, também podemos levar em conta outra possibilidade, do River começar agredindo o Flamengo, surpreender e tal, né? Mas em jogos em que o Flamengo não conseguiu, de cara, se impor ao adversário, essa coisa psicológica foi pesando mais, principalmente em confrontos contra times do Rio. Foi. Eu nem vou falar do jogo do Vasco, porque esse teve muitas alternâncias. Claro. O Flamengo fez um gol com 38 segundos. Nem contra o Fluminense. Mas o jogo do Botafogo. Sim, porque o Fluminense fez um gol com 4 minutos. Mas a partir do momento que o gol demora a sair, né? Por exemplo... A questão da rivalidade com o Botafogo, por exemplo, foi aparecendo muito mais. Flamengo e Inter. Um jogo de diferença técnica Flamengo e Inter no primeiro jogo. Não é o Flamengo e River. O Flamengo e Inter no primeiro jogo. Teve muito disso. O jogo estava muito amarrado. O Flamengo foi fazer um gol, esse jogo no Maracanã, o Flamengo foi fazer um gol somente no segundo tempo. Parecia que aquele jogo ia terminar empatado. Sim. Porque o Inter estava cozinhando o jogo, amarrando o jogo. Por exemplo, Flamengo e São Paulo foi assim. Se o jogo tem esse ritmo, né? Se a história é contada dessa maneira, aí o River passa a ter muito a seu favor. Sim. A questão da experiência, claro, a tranquilidade de ser o atual campeão, de não ter esse peso todo em cima dele, tudo isso vai... De ter vivido já, né? Porque, por exemplo, mesmo que o Flamengo, eu estou tentando... Tem algum jogador do Flamengo campeão da Libertadores? Não, né? Campeão da Libertadores? A gente precisa repassar mentalmente. Eu estou tentando aqui... Mas de cabeça eu te diria que não. Sim, claro, alguns jogadores... Nossos internautas estão de plantão para nós. Quais times brasileiros ganharam Libertadores nos últimos anos? Grêmio em 17, Galo em 13. Galo em 13. E não tem nenhum jogador. Tem o Berrio. Pelo Atlético Nacional. Sim, pelo Atlético. Pelo Atlético Nacional. Pelo Atlético Nacional. Está longe de ser um jogador... Não é mais. Importante. Nem é mais. Não, e nem é mais a primeira opção, né? Não, ele não é do rodízio mais. Sim, não é. Ele ficou fora. Ele perdeu espaço para o Vitinho e para o Renier. Ele não é mais aquele 12º. Houve momentos que o Berrio era o 12º. No jogo contra o Grêmio, ele seria a entrada mais óbvia, porque o Renier estava claramente sentindo o jogo. Sim. Aí também depois teve a expulsão do Gabigol, que impediu qualquer chance dele entrar. Agora, sobre essa manifestação de ódio da torcida, Barreto, eu acho que o jogador do Flamengo percebeu esse carinho,
percebeu essa intensidade, só que é o seguinte, não é oba-oba do time. Isso aí é um carinho, é uma aglomeração, um sentimento do torcedor. Eu tenho certeza que o jogador não vai para campo achando que já há um clima, né, de já ganhou, já há um clima de oba-oba por causa da manifestação da torcida. Eu acho que fica muito, né, no ambiente da torcida. Não é igual a do Rio, né? Mas a gente já tem acompanhado notícias de lá, nosso companheiro Renan Moura da Rádio Globo está lá. Isso. As equipes aqui do Grupo Globo já chegaram a Lima e eles, né, vão nos passando esses relatos de que a cidade também começa. Essa é uma experiência nova aqui, né, Tinha? As cidades europeias já estão mais acostumadas com essa invasão de torcedores de dois países diferentes. Né? Se não houver nenhum brasileiro, né, e sobretudo nenhum carioca ano que vem em uma final, a gente vai viver isso aqui no Maracanã, né? Falei que os internautas iam contribuir. O Arão foi campeão pelo Corinthians, mas ele também não era tiro. Né? Ele era do grupo. Mas viveu. É campeão. Viveu, claro que isso ajuda. Agora, ao mesmo tempo que não tem campeão de Libertadores, tem Rafinha, tem Diego Alves, tem Felipe Luiz, quem mais? Tem Arrascaeta, jogadores acostumados a jogos com intensidade lá em cima, né? De Liga dos Campeões e tudo mais. Então, claro que isso ajuda nessa hora. Todos certamente muito impressionados. Houve também posts em redes sociais, como o Ayala já citou aqui. Sim. Né? E perfeita essa declaração do Marcos Braz. Só um vai ser campeão, é um jogo só. Agora, é importante estar o quê? É importante estar preparado. E, de acordo com ele, o Flamengo está preparado para o jogo, está preparado para poder jogar a partida. Se vai ganhar, a gente tem que aguardar esses 90 minutos. Pessoal, dá uma olhada aí nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas trabalhando pela internet enquanto eu viajo pelo mundo. Hoje eu estou falando aqui da Turquia e você também pode fazer isso. Você quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.